Hoje eu vou trazer a reflexão a história da China. Nós sabemos que as datas redondas têm sempre muita importância. São momentos de elaboração de reflexões, de formular balanços históricos. E a China, em 2019, tem 3 datas redondas importantes. Esse ano são 100 anos do movimento 4 de maio de 1919, do qual nós vamos tratar hoje. Esse ano também nós temos 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial, quando o movimento estudantil e o movimento de trabalhadores chineses foi violentamente reprimido pelo governo. E, finalmente, esse ano fazem 70 anos da grande revolução de libertação nacional chinesa, que se tornou vitoriosa em outubro de 1949. Portanto, temos 3 datas redondas. Eu vou privilegiar nessa emissão de hoje, o movimento de 4 de maio. Antes do fim do mês, a gente vai discutir a questão da Praça da Paz Celestial e depois, em outubro, quando as comemorações sobre os 70 anos da Revolução Chinesa tiverem lugar, nós apresentaremos a vocês uma reflexão sobre os 70 anos da Revolução Chinesa. Começando, então, com o movimento 4 de maio de 1919. Que movimento foi esse? Esse movimento foi tão importante que alguns historiadores chineses datam daí, talvez por um sinocentrismo, datam daí o início da história contemporânea. Para muitos historiadores chineses, portanto, a história contemporânea não começa com a Revolução Francesa, começa com o movimento 4 de maio de 1919. Pelo menos essa era a orientação de alguns historiadores por ocasião da predominância do maoísmo ainda como teoria e como proposta de revolução na China. Esse movimento se desencadeou em 4 de maio de 1919, por quê? Porque aí vão chegar na China as notícias das resoluções da Conferência de Versalhes. A Conferência de Versalhes, em 1919, pôs fim à Primeira Grande Guerra e estabeleceu uma série de tratados diplomáticos onde os derrotados, como a Alemanha, foram duramente castigados. E a China, que tinha sido aliada da França e da Inglaterra, e em favor dessa aliança, tinha ganho promessas muito fortes, no sentido de que ela seria melhor tratada pelas potências internacionais, ao contrário das expectativas que tinha. E a China forneceu minerais estratégicos a preços baixos, forneceu coolies, mão de obra barata, para transportar essas matérias-primas lá para o teatro da guerra, na Europa. Em contraste com as expectativas e com as promessas, a China não ganhou nada, não lhe deram nada. Ao contrário, o Japão, que tinha sido também aliado das potências, França e Inglaterra contra a Alemanha na Primeira Grande Guerra, deram ao Japão as firmas, as áreas de influências que a Alemanha tinha na China. O Japão ocupou essas áreas e aos chineses não sobrou nada. As promessas se esvaíram. Então isso provocou uma grande revolta na China e desencadeou-se o movimento 4 de maio, porque foi aí que se iniciou o movimento de protesto contra esse tratamento traiçoeiro das potências em relação à China, e esse movimento tinha como alvo privilegiado o Japão. Os produtos japoneses que começaram a ser boicotados e os movimentos tomaram as ruas das grandes cidades chinesas durante meses e meses. E esse movimento foi importante por 3 razões. Primeiro, porque questionou com muito dinamismo e com muita determinação a predominância das classes dominantes tradicionais. Estou falando dos grandes proprietários de terra, que eram aliados das potências na dominação da China. Então esse movimento fez um questionamento fundamental às tradições hierárquicas, verticais, existentes na sociedade chinesa. A empolgação foi tanta que, sendo Confúcio um dos grandes filósofos da tradição chinesa, alguns revolucionários mais otimistas chamaram o 4 de maio de 1919, quando tudo começou, chamaram o dia em que Confúcio morreu.
Bom, o Confúcio, como nós sabemos, sobreviveu, mas isso indica a empolgação do movimento. Então, questionamento das forças tradicionais. Segundo, questionamento das potências imperialistas, que haviam traído a China e sobretudo, do Japão. Né? E, finalmente, uma terceira dimensão do processo foi a luta democrática, a elaboração de reivindicações democráticas que punham em questão a República, que havia sido recentemente proclamada em 1911, porém não estava satisfazendo as demandas populares, principalmente das camadas sociais urbanas. Nós tivemos, nesse movimento, que se desdobrou durante meses, unidos, né, setores sociais urbanos, o proletariado urbano, os estudantes, os intelectuais e os próprios comerciantes e burgueses chineses que também se uniram ao movimento, formando um bloco de 4 classes que depois desempenhariam um papel importante na Revolução que triunfou em 49. Então nós podemos dizer que 1919 foi um prenúncio, né, de questões, luta contra as tradições, contra as potências imperialistas, lutas democráticas, questões que voltariam a ser assumidas pela grande Revolução Chinesa de 1949. Não esqueçam de curtirem e se inscreverem para que vocês possam ser notificados a cada nova emissão. Todas as semanas estaremos aqui com novas discussões, com novos debates e, eventualmente, em edições extraordinárias para abordar temas candentes da conjuntura.